O Davidson, Olha, pessoal. eu sou um dos fundadores do Nosso Palestra, que é um grande portal do palmeirense, tá? No dia seguinte eu entrevisto o Davidson, né, pro Nosso Palestra. Ele veio no veio Flow aqui também, a semana depois. Cara, é verdade, cara. O Davidson é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Aí eu pergunto o Davidson, eu falo, Davidson, eu fiz um texto, ele chorou. O David é maravilhoso, né? Eu fiz um texto de introdução, ele chorou. Tá? Eu falei, pô, Mauro, eu queria te agradecer por esse texto, porque você sempre confiou em mim, você sempre deu força pra mim. Eu falei, eu não. E vou dizer, é só ver, tá no YouTube o meu comentário, quer dizer, não dá pra ver, mas aqui dá um bastidor, até isso eu conto, porque eu conto pro Davinho. Pra você ter uma ideia, o meu irmão tem um cachorro que se chama Daverson da Guia. Não, é Maverick Daverson da Guia, né? Mas enfim. Aí eu falo, o Davinho, não, cara, de boa, quando você chutou a bola, eu achei que não era gol. Ele falou, eu também não. Aí ele sabia que se eu não faço gol, tava morto e tal. E ele falou, eu comemorei mais aquela cabeçada do Danilo Barbosa, no finalzinho do jogo, que bateu na rede. Eu achei que aquilo era mais gol, não foi? Do que o meu gol, tal. E tem uma história que é foda também, que assim, logo depois eu estava no Uruguai, pelo SBT e tal, e até tem uma imagem muito viralizada, que é eu chorando na cabine do SBT com o gol do Davidson. Eles fizeram a edição, mas na verdade não é um choro naquela hora. Eu choro um pouquinho antes do apito final, que eu estou gravando um vídeo para minha mulher e para os meus filhos, né? Dois dos meus filhos estavam no estádio, né? Minha filhota e meu filho caçula. E eu comecei a gravar para mandar para minha mulher e para minha mãe, e ao mesmo tempo eu lembrei do meu pai, porque 2 dias depois, foi no dia 27 de novembro, eu faria 9 anos da morte do meu pai. E, pô, daí, enfim, me emocionei e tal, estava do lado do querido Washington, Coração Valente, meu companheiro na época do SBT e tal. Eu fiz tal, bom. E aí fizeram a edição, ficou bonitinha e tal, o Davidson sempre se emociona, fala sempre e tal. Mas, voltando ao dia 30, no domingo, me chega pelo Instagram, uma DM, um cara, olha o que tá na minha mão. Segundo ele foi o seguinte, ele estava naquela loucura ali na cabeceira, onde ventava menos do torcedor do Palmeiras e tal, descendo e tal, quando vem uma pedra na direção dele, esse cara faz assim, não era uma pedra, era uma chuteira. O Davidson jogou as 2 chuteiras para a torcida. Uma caiu na mão desse cara, a canhota, a do gol, e a do pé direito caiu na mão do outro cara que me mandou DM, que eu era amigo do pai dele, inclusive. Ele também estava lá. Cada um com as 2 chuteiras do Davidson. Eu falei, cara, segura. Eu falei, principalmente o cara da canhota que fez o gol, eu falei, segura que eu quero ver um destino para essa chuteira. Nos milhões de trabalhos que eu faço, um deles é juntamente ao maior museu particular de clube do mundo, segundo Guinness, que é o Palácio Verde, que agora tem reforma, vai ser aberto em breve. E estava na época, ia ser aberto naquela semana. E eu falei, cara, eu falei com essa pessoa, eu falei o seguinte, vamos conversar, vou te apresentar um cara que vai fazer uma proposta provavelmente recusável financeiramente, para você, inclusive, ir para o Mundial em Abu Dhabi. E essa chuteira não vai ficar com você, vai ser eternamente sua. Porém, em vez de ficar na tua casa, ela vai ficar no museu, com assinatura, que eu vou providenciar o Davidson para assinar, autografar essa chuteira e tal, e vamos botar lá. Não foi muito fácil convencê-lo, e normal, e essa negociação financeira não é comigo, mas o Luiz Rossi, que é esse cara fantástico, que tem o Palácio Verde, conseguiu convencer e botamos lá. O triste é que, tipo, um ano depois, não deu um ano depois, esse cara que tinha ficado com a chuteira morreu no acidente. Olha, que merda. Então a chuteira quer ficar com a família, pelo menos conseguiu alguma coisa, e a chuteira é eternamente da família, mas ela está exposta no Palácio Verde. Mas o mais engraçado, eu falei, David, você é tão maravilhoso, cara, por que você jogou as chuteiras? Eu queria retribuir a torcida do Palmeiras. E ele é maravilhoso que ele pensa isso, mas ao mesmo tempo ele falou, cara, eu podia ficar com elas. Ele tentou até comprar chuteiras, mas o Devinho é fantástico, tá? Mas, de novo, é aquela coisa que aconteceu, caiu no pé dele. E o Andrés Pereira, que era um dos melhores em campo, vinha numa ótima sequência, o Flamengo ficou. Como o Cerezo, em 82, quando passa aquela bola errada para o segundo gol da Itália contra o Brasil, no Sarriá, ficou aquilo. O Lúcio, que é um baita zagueiro de 3 Copas do Mundo, uma baita Copa 2002, ele erra no gol da Inglaterra, mas o Brasil consegue virar. O Ronaldinho Gaúcho faz aquela puta jogada pro Rivaldo e erra ao ser expulso. Então, assim, às vezes você tem a felicidade de o grupo te ajudar e às vezes você não consegue. O Devinho mesmo nos gols do ano passado da Libertadores, cara. Então, assim, e vai explicar, o Zico, cara, além de ser um Zico de pessoa, um Zico de craque, ele perdeu um pênalti. Ele perdeu 2 pela seleção. Um contra a União Soviética no começo do trabalho do Tele e aquele de 86 contra a França. Num dia que o Zico perdeu o pênalti, o Sócrates perdeu o pênalti, o Platini perdeu o pênalti e o Júlio César, zagueiraço, um dos maiores da Copa, se não o maior zagueiro da Copa de 86, também perde. Um jogo que perde Zico, Sócrates e Platini é um jogo estranho. Aliás, se eu sou a FIFA, International Board, eu mudo a regra. Craque do time não bate pênalti, em disputa de pênalti, porque vai errar. Pô, o Zico perdeu. Roberto Baggio não é o melhor jogador italiano que eu vi, porque eu vi o Bambino Rivera, que era do Milan.
Mas o Roberto Baggio, talvez tecnicamente, não tecnicamente, de habilidade, talvez seja o melhor jogador italiano que eu vi. Um dos maiores, e não por acaso, tem um bom gosto, de o grande ídolo do Baggio ser o Zico. O Baggio... ele fala que quando ele viu o Romário entrar na final, ele ficou encantado. Tem a foto E tem a foto, olhando, tem o vídeo, tal. O Baggio, por que ele perde o pênalti na final de 94? Porque ele bateu forte, porque ele jogou aquela 120 minutos, no maior calor que eu passei na minha vida, lá em Pasadena, no Rose Bowl. Ele não tinha condição de jogar 90, jogou 120 e muito bem pelas circunstâncias. E ele fala, eu vou bater forte, diferentemente do que eu bato, porque eu falo, se eu bater como eu bato colocado, a bola não vai chegar nem no Tafarel. Ele bateu forte e errou. De novo, o Baggio é o maior batedor de pênaltis até hoje da história do futebol italiano, da Série A. Ele tem 93% de aproveitamento. Caraca. Mas perdeu aquele pênalti, cara. E o Agora Romário você vai perdeu. amaldiçar o E Zico. o Romário bate. O Romário, ele não gostava de bater. bate na trave. Olha, gente, o Pelé e o Maradona, dessa camisa aqui da Retrogol, não gostavam de bater pênalti. Então, assim, é uma maldade. O Veiga agora, que está sendo cobrado, velho, o Veiga bateu 24 pênaltis direto até perder o primeiro no jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Nos últimos, sei lá, O 20 Reinaldo, perdidos. que bate bem, perdeu contra o Perdeu Cássio agora. Então, assim, gente, de novo, é uma maldade. E tem goleiros absurdos pro pênalti. Hugo Souza é um deles. Dider é outro. Marcão também, Rogério Ceni. São Vitor do Horto. O Vitor maravilhoso do Horto. Eu agradeço, inclusive, aquele livro que eu fiz com o Mário Marra, do Leonardo Bertozzi, Nós Acreditamos. Quer dizer, então assim, tem momentos. Agora, você amaldiçoar um cara. E hoje a gente tá num clima de violência. Você sai na porrada. Sai na porrada, velho. De novo, vamos respeitar. De novo, não falta amor, falta respeito. E você acha que o cara. De novo, você acha que o cara quer perder um pênalti? Ou você acha que o cara vai ser displicente no pênalti? Claro, tem algumas cobranças que são exageradas, até pela pantomima. Mas, pô, não, dá uma porrada. Vai você então dar uma porrada. E voltando ao caso do Zico de 86, por que o Zico bateu contra a França? Ele tinha acabado de entrar, ele toca uma bola pro branco para ser derrubado pro base para ser o pênalti. Porque o Zico era daquela tese que o próprio Dr. Sócrates também tinha. O verdadeiro líder é aquele cara que, no momento de dificuldade, e era um momento de dificuldade, vai lá e bate o pênalti. E quando tá 3-0 pro time, ele deixa um companheiro bater o pênalti. E o Zico fazia assim, e ele havia feito na Copa da Argentina de 78. Ele tinha acabado de entrar um jogo contra o Peru, sai um pênalti para a seleção, ele era o batedor oficial, foi lá e bateu. Ele também era o batedor oficial em 86 e falou, deixa eu bater. Bateu, mas não bateu bem. Então acontece. Então ele não fugiu da responsabilidade, como o Rafael Veiga não fugiu da responsabilidade. O Estevão havia batido um pênalti agora, em 25, no Allianz Parque, no final do jogo contra o Corinthians, e não bateu bem, e o Hugo Souza, um monstro, defendeu. Como defendeu do Veiga. Agora você demonizar um cara, falar que o cara não é verdadeiramente palmeirense ou não é um bom jogador, a gente tá perdido.